A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Neste domingo, dia 16 de março de 2025, culto online. Salvador Bueno deu alguns conselhos, irmão. E esses conselhos nós vamos abordar aqui no canal, né, irmãos? Os conselhos muito. Estava já na hora, irmão. Muito bom esses conselhos. Já estava na hora do servo de Deus começar a encher aí de conselhos para nossa querida Irmandade saber sobre este espírito da mentira que ronda as redes sociais e que ronda o nosso meio a cada dia, né, irmãos? Irmãos, espírito da mentira, isto mesmo. O servo de Deus até abordou um assunto aonde eu sempre falo aqui, irmãos. Olha só, ali em Apocalipse 21, versículo 8, já diz bem assim, irmãos. Olha só. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é segunda morte espiritual. Também nós temos aqui, irmãos, a outra parte que diz sobre, veja bem, na outra parte na Bíblia, que diz bem assim, Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 21, né? Apocalipse 21, aonde diz, versículo 15. Apocalipse 21, versículo 15, que também fala sobre a mentira, irmãos. Olha só essa parte aqui, aonde diz. Vou já deixar aqui um pouco mais para a nossa querida Irmandade saber. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vocês podem perceber, irmãos, que Apocalipse ele sempre repete nas suas partes, irmãos. Então não podemos falar que só no Apocalipse 21, versículo 8 que tem. Também no 22, versículo 15, que diz os que ficarão de fora. Então, irmãos, nós vamos aqui para o áudio do nosso querido irmão Salvador Bueno, falando sobre esta parte, né, irmãos? É sobre o espírito da mentira, né? O espírito da mentira, que é a pior causa que está acontecendo no nosso meio. A Irmandade, preste bem atenção, pode deixar aí os seus comentários, o que vocês acham, né? Os nossos irmãos estão aí colocando para a nossa querida Irmandade alguns conselhos que é muito forte, viu, irmãos? Hoje em dia a mentira corre solto nas redes sociais, em canais de YouTube que estão atacando diretamente a congregação, colocando coisas que são mentirosas, coisas que não procedem do nosso meio, né, irmãos? Veja bem, olha só, vou colocar aqui o áudio do nosso querido irmão Salvador Bueno e nós vamos acompanhar juntos, tá bom? Vamos lá. Cumprimento do nosso dever perante todo o povo de Deus, nós temos sempre que observar com devido cuidado para o bem de todos, cujo bem é a salvação nossa, e condições que implicam na nossa salvação, que podem nos impedir até de alcançarmos o que o Senhor nos prometeu. Como é um caso que isso acontece corriqueiramente na vida das pessoas, então nosso dever é anunciar e trazer para todos que devem vigiar. Isso já foi passado
acho que uns 2 ou 3 anos atrás, mas considerando em comunhão com o Senhor, vemos esta necessidade. E que necessidade, viu, irmãos? Que necessidade de passar para a nossa querida Irmandade, porque hoje são várias pessoas aí na internet, formadores de opinião, e em relação, irmão, não à Bíblia, que cada um tem o direito né, de ali ver do seu ponto de vista, né? Traduzir a Bíblia, definir, né, melhor dizendo, as Escrituras Sagradas. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é a respeito de alguma parte sobre a congregação cristã no Brasil. Né, irmãos? Que muitos estão aí mentindo descaradamente, irmãos. Estão mentindo descaradamente e isso daí, irmão, implica, né? Implica que muitos irmãos acham que aquilo que as pessoas falam é verdade, né? Eva e Adão, É verdade. surgindo por isso o pecado e a morte. Sobre a congregação, né? Sobre a obra de Deus, sobre o proceder, irmãos, dentro da casa do Senhor. Já vou direto, o servo de Deus já leu sobre o espírito da mentira e já vamos direto aqui no canal, já falando rasgado, claro e objetivo, né? Então, irmãos, sobre essa parte, podemos analisar, né? Podemos analisar que o espírito da mentira está contido em todos os aspectos, em todas as esferas, em todos os lugares. E ainda mais, pior ainda, no meio evangélico, né, irmãos? Então nós vamos ouvir aqui mais um pouco sobre esta parte. Sobre essa parte nós vamos colocar mais um pouco. Eu tinha adiantado aqui o áudio, mas vamos ver. Já dá certo agora. Porque mentira e engano, irmãos, isto vem do nosso inimigo, do nosso adversário. Isso faz parte da vida de todo ser humano, que pela própria natureza humana a pessoa em sua defesa ou defesa de seus interesses usa desse artifício, que é mentir ou enganar, para ter algum proveito. Só que para os filhos de Deus, resgatados pelo Senhor, para saírem deste mundo e herdarem a vida eterna, então nós temos que cuidar. Eu vou ler para os irmãos uma carta que foi feita, como disse, já há algum tempo. Foi em janeiro de 2023. Então me veio avante, eu vou ler para os irmãos, não é muito longa. A mentira e o engano são atos pelos quais se induz a pessoa a crer no que não é verdadeiro. A mentira e o engano... Irmão, janeiro de 2023, essa carta já estava pronta. E veja bem, os irmãos leram essa carta e a necessidade voltou para ler essa carta de novo. Por quê, irmãos? Porque estamos em tempos difíceis na Terra, né? Estamos aqui, irmãos, aguardando, né, irmãos, aguardando esta parte em que, irmãos, a mentira, né, todo mundo sabe que é o dono, que é o pai da mentira. E é muito, hoje em dia, é muito comum, né? Muito comum a gente ouvir coisas aí na internet em que não é verdade, né? E a Irmandade fica ali perdido e em confusão. Vamos ouvir junto essa carta, juntamente com o servo de Deus. O engano provém do diabo, porém a verdade procede de Deus. Por isso que Deus abomina a mentira, pois através dela o tentador enganou Eva e Adão, surgindo por isso o pecado e a morte. Mentir ou enganar conscientemente é pecado diante de Deus, pois segundo a sua palavra, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, como escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros,
e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira e o engano ocorrem quando a pessoa deliberadamente leva outras a crerem em fatos ou afirmações falsas ou fraudulentas, que não são verdadeiros, pois a fraude também é pecado. Não constitui pecado quando a pessoa fala ou afirma alguma coisa que está enganada ou equivocada. Porém, usar como artifício para fazer crer no erro, burlando ou ludibriando a outros, isso é pecado. Em Êxodo, capítulo 20, verso 16, está escrito: não dirás falso testemunho. Em Salmos 101, verso 7, está escrito: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Vocês estão entendendo, irmão? Só não é ali, tem uma desculpa, né? Quando a pessoa vai falar algo equivocadamente, ela acha que aquela verdade relativa em que ela tem em mente é a verdade, mas ela está equivocada. Mas quando então ela chega ali no consenso em que ela errou, ela vem, se retrata, fala, não, eu falei assim, 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 tal época, e eu estava errado. Isso daí é louvável, né, irmãos? O homem, ele não sabe 100%. Às vezes a gente fala alguma coisa e de repente não é aquilo. E ainda mais nós, comunicadores, né, irmãos? Vamos chegar e falar e depois temos que vir retratar. Que aí o povo já viu que a gente não estava falando corretamente. Nós achava aquilo, né? Aí pode até vir um achismo no meio, mas é um achismo aí considerável, porque a pessoa não está falando aquilo para denegrir a instituição ou para desvirtuar as pessoas, para tirar as pessoas da igreja, né, irmãos? Mentiras em que usam aí, que eu já vou já aqui esclarecer, é sobre a coleta da congregação, sobre, dizem que os irmãos, eles quando tem pouco, quando, um pouquinho. Quando tem pouco o povo, a igreja vai ali relaxando um pouco a sua doutrina. Não, irmão, isso daí é mentira. Muita mentira que eles contam. Então vamos colocar o restante do áudio. Tá bom, queridos? E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Em João, capítulo 8, verso 44, Jesus falou aos judeus: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentir, enganar ou fraudar são atos constantes na vida das pessoas. Mentira grande ou pequena sempre será mentira. Ela é abundante na vida das pessoas, tanto nos negócios comerciais, documentos e comunicações faladas ou escritas. Para os crentes em Jesus Cristo, essa prática é pecado. A falta de vigilância e prudência faz com que isso se torne comum entre muitos que distraidamente caem neste mal. Resumindo, quem define se a pessoa mentiu ou não é a sua própria consciência. Por isso é necessário que tenhamos sempre uma pura consciência diante de Deus. O apóstolo Paulo recomendava aos Colossenses no capítulo 3, verso 9 e 10: não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Efésios 4, verso 25, Paulo exortava os irmãos dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo.
porque somos membros uns dos outros. Aquele que mente com conhecimento comete pecado, e para que seja perdoado, deve ir aos pés do Senhor humildemente e arrependido, confessando o seu pecado e rogando-lhe o perdão, para que seja justificado. Pois o mentiroso não herdará o reino dos céus. Termina aqui esta carta, irmãos. E é o que senti na necessidade, não é desejo, mas na necessidade. Veja bem, irmãos, conforme o servo de Deus aí falou, ir aos pés de Deus, né? Conforme o seu pecado, pedir perdão aos pés de Deus, não do ministério. Mas sobre a mentira, quando eu falei, quando a pessoa está equivocada, depois vê o equívoco e vem a público se retratar, voltar atrás, né? Isso é louvável, né? É uma hombridade. Mas o que anda acontecendo, irmãos? A mentira constantemente. Por isso que é lido essas cartas para nossa querida Irmandade ficar bem atento, porque a mentira na boca dessas pessoas não é um equívoco, não é que ele quis dizer algo e depois, quando foi ver, né, já era tarde, errou. Não. Eles afirmam e reafirmam todos os dias, 24 horas por dia, eles estão afirmando, reafirmando e cometendo este pecado que é o pecado da mentira. Irmãos, eu convido todas as pessoas que falam mentiras sobre a congregação, mentiras sobre a obra de Deus, sobre o proceder. Eu desafio essas pessoas a vir comentar sobre estas partes que nós estamos aqui colocando, né? Olha só, Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Também no próprio Apocalipse 21, versículo 8, irmãos, também tem esta parte, aonde vamos colocar aqui, aonde tem essa parte de isso, 22, versículo 8. Deixa eu pôr mais um pouquinho que está um pouco meio confuso. Ó, mas quanto aos tímidos, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, irmãos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, sua parte será que arde no fogo de enxofre. É o final, que é a segunda morte, irmão. Segunda morte espiritual. Agora vocês perceberam, deixa eu voltar de novo que eu saí da tela. Agora vocês perceberam, querido, que tem que ser lido mesmo este comunicado, tem que ser lido mesmo esse comunicado para nossa querida Irmandade, né, saber o perigo, né, e rogando-lhe o perdão para que seja justificado. Pois o mentiroso não herdará o reino dos céus. Termina aqui esta carta, irmãos. E é o que senti na necessidade, não é desejo, mas na necessidade, sim, de lembrar a Irmandade que este mal persiste nas pessoas. E não falamos das pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Falamos do povo de Deus que por displicência, por descuido, mente de vez em quando. É mais uma mentirinha. Não existe tamanho grande ou pequeno de mentira. Mentira sempre é afirmação daquilo que não é verdade. E diante de Deus isso é pecado, irmãos. Por isso que já, como os irmãos ouviram a leitura, a pessoa às vezes fala uma coisa sem certeza e afirmando como é verdade. Isso também não é bom. Porque tem gente que tudo que ouve afirma, não é verdade, sim.
Eu conheço, sim. Mas a mente dele, a consciência fala, você sabe que não, você não conhece. Você sabe, você não tem certeza que isso é verdade. Mas cuidemos, irmãos, porque nós temos que caminhar para a perfeição. E quando fala de perfeição, não é tirar só defeito grande. Os defeitos quase invisíveis devem ser trabalhados, melhorados, para que nós alcancemos o nosso objetivo, que é a salvação das nossas almas. E é o que me veio avante de falar com a Irmandade, que aqui está presente, e por onde existir alguém ouvindo este conselho, guarde-o, porque nós queremos nos aperfeiçoar diante de Deus. Chamemos um hino para a palavra. Santo Deus. É isso mesmo, irmão. Isso que o servo de Deus falou. Também serve para as pessoas que mentem constantemente, irmão. Constantemente. Mas é como diz, né? Lá dentro, né? O consciente e o coração já sabe que errou na presença de Deus, né, irmãos? Irmãos, este é um conselho que serve para a nossa irmandade, serve para mim, serve para você e serve para aqueles, como o servo de Deus disse, não é o mundo, não é as pessoas lá fora. Somos nós aqui dentro. É para nós. E ainda mais para aqueles que saíram do nosso meio, que agora estão do outro lado também, que usam dessas mentiras para proferir aí, como se fosse livre pensamento e ficar abordando assuntos, irmãos, inerentes à congregação. E a gente ouvindo daqui sabendo que é mentira, que o povo está aí mentindo com a cara deslavada, irmãos, sabe? E ainda sorri com ar de deboche, irmãos, né? Como se diz, estou mentindo, minto mesmo. Mas quando a pessoa perde a sensibilidade na presença de Deus, irmãos, o que nós podemos esperar? Mentira, mentira e mentira, né, irmãos? Então ficamos aqui, peço a nossa querida Irmandade a compreensão. Comentem, irmão, comentem sobre este aviso do culto online. Eles vão pegar este áudio e vão tentar distorcer. Então já estamos fazendo um vídeo, caso queira distorcer, já estamos falando a verdade. O que você acha, irmãos? A mentira também é um pecado, não é só, né, pecado sexual. O que está contido no Apocalipse é pecado e a pessoa não entrará no reino dos céus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Um bom domingo a todos, congreguem e até o outro vídeo. Fiquem com Deus, queridos.